Pedro Martins, favorito da torcida do Galo, ficou mais distante de ser contratado. Para completar, Felipe Coutinho pedindo para deixar o Vasco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Jorge Sampaoli. Demitido na semana passada pelo Atlético Mineiro, ainda estou tentando descobrir quanto o argentino vai levar por conta de mais essa demissão. Mas o histórico recente indica mais de 20 milhões de dólares apenas com rescisões. Grana que ele levou por ser demitido. Foram 21 milhões e 300 mil dólares, ou mais ou menos 111 milhões de reais. Demissões que começaram na seleção chilena, onde ele conseguiu ser campeão, passando por Sevilha 2 vezes, seleção argentina, Santos, Olympique de Marselha e Flamengo. Importante registrar que Jorge Sampaoli, nesse período de 10 anos e quase 111 milhões de reais, somente com rescisões de seu contrato, ganhou míseros 2 títulos. A Copa América de 2015, pela seleção chilena, e o Campeonato Mineiro de 2020, com a camisa do Galo. Queria que você usasse o espaço para comentário para dizer o que você pensa sobre Jorge Sampaoli. É superestimado ou impressão? Hora de falar sobre Pedro Martins, o favorito entre torcedores do Atlético para substituir o Jorge Sampaoli. Mas, de acordo com Hugo Cajuda, empresário português que representa o Pedro Martins, não há possibilidade de acordo. O Hugo Cajuda disse ao Vinícius Silvestre, meu parceiro da Rádio 98, que não há a intenção do Pedro Martins em deixar o Al Gharafa nesse momento. Ele trabalha no clube Qatari, o vínculo se encerra na metade do ano, e o Pedro Martins, nesse momento, briga pelo título nacional. Campanha do Al Gharafa na Champions Asiática é horrível. O time é o 10º de 12 clubes. São apenas 6 pontos conquistados em 8 jogos. No Campeonato Qatari, apesar da sequência ruim de resultados, só uma vitória nos últimos 7 jogos, somando todas as competições, o Al Gharafa ainda tem chance de título, 31 pontos conquistados contra 32 do Al Saad. O time chegou a ficar 5 partidas seguidas sem vencer. Levou nessa sequência um 7-0 do Al Ittihad, equipe que joga na Arábia Saudita. Esse 7-0 foi pela Champions Asiática. Mas diante desse cenário e com um salário de 3 milhões e 100 mil reais por mês, tudo indica que Pedro Martins permanecerá no Al Gharafa, uma opção a menos para os dirigentes atleticanos que seguem batendo cabeça para a substituição de Jorge Sampaoli. Só para completar, registrar que restam 7 rodadas para o fim do campeonato lá no Catar. E o torneio se encerra em mais ou menos 2 meses. Não imagino que o Galo toparia esperar todo esse período por um treinador português. Olá, boa noite. Informação sobre quem vai ser o treinador do Galo, por favor. Gustavão, a busca continua. No primeiro momento, o Atlético pensou em treinadores brasileiros, foi conversar com o André Jardine e não conseguiu avançar. Sondou o Seabra, não conseguiu avançar. E foi percebendo que o mercado não anda dos melhores. Diante desse cenário, hoje, está muito clara a opção do Atlético por um treinador estrangeiro. O Pedro Martins, que é bem querido pelo torcedor do Galo, a torcida do Atlético invadiu as redes sociais do Pedro Martins pedindo sua contratação. O Pedro virou a bola da vez. Trabalha no Al Gharafa, lá do Catar, e o grande problema para contratar o Pedro Martins é a multa rescisória. Eu estava contando no vídeo dessa manhã a respeito das multas que o Atlético tem enfrentado na busca por um técnico. Peraí, Pedro Martins, porque aí eu já falo também sobre o Arthur Jorge, que era outra possibilidade, esse é ainda mais caro. Pedro Martins tem uma multa no Al Gharafa de 4 milhões de euros ou 25 milhões de reais. O Atlético tenta encontrar um caminho para que o Pedro Martins saia sem a necessidade de um pagamento tão alto de multa. O Arthur Jorge, já contei para vocês, a multa é de 6 milhões de dólares ou 32 milhões de reais, técnico do Al Rayyan. O Bruno Lage é o técnico mais fácil, mais acessível, português que já passou pelo futebol brasileiro no Botafogo, está desempregado desde que deixou o Benfica em setembro do ano passado. Tá? Essas são as maiores possibilidades para o Clube Atlético Mineiro nesse momento. Bora lá. Fala de Nicola, Palermo não seria uma boa para o Galo? Ele fez bom trabalho no Fortaleza. Alisson no Flu procede? Deixa eu começar por essa primeira. Cara, o Palermo, confesso que foi uma baita surpresa para mim quando o Fortaleza o contratou.
Até considerei naquele momento uma contratação meio arriscada. Enfim, tava preocupado com a possibilidade de o Crespo não dar certo, de o Palermo não dar certo. E aí, se você olhar só para a questão do rebaixamento, você pode chegar à conclusão de que não deu certo. Mas, cara, o trabalho dele foi bom. O Fortaleza deu uma bela subida de produção. Existiu até a possibilidade de o time escapar do rebaixamento, acabou que caiu. E aí o Palermo optou por sair, por não renovar o contrato. O Carpini foi contratado para o seu lugar. Eu tenho dúvida se o Palermo está pronto para um desafio como o do Galo. Mas entre contratar alguém como o Palermo, que até outro dia trabalhava no futebol brasileiro e conhece bastante daqui, ou trazer alguém que talvez nem tenha conhecimento sobre o futebol brasileiro, sobre o elenco do Atlético, enfim, estou muito na dúvida, cara. Eu sei que a busca sempre tem se dado por treinadores portugueses e tal, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá? Se perguntando sobre o treinador do Galo, estava contando que há uma intenção do Atlético, há uma predileção no Atlético pelo Pedro Martins, que é treinador do Algarrafa. Mas, cara, não dá para dizer que está perto, porque tem uma multa rescisória de 24 milhões de reais, que é um enorme impeditivo, tá? Pedro Martins, pretendido pelo Atlético, tem multa de 24, não é 25 de dólares, não, é 24 de reais, tá? Não, 25 de dólares, aí não dava nem para conversar, né? Kevin, aqui o Kevin, novo técnico do Galo e Luiz Araújo no Atlético. Vamos lá, Kevin. Muita gente tem afirmado nos últimos dias que o Luiz Araújo só não fechou com o Atlético por causa do Sampaoli, que o Sampaoli foi embora e um acordo que estava perto de ser fechado acabou melando. Eu mandei mensagem para o empresário do Luiz Araújo, ele disse, Nicola, nunca teve perto de fechar. Se tivesse perto de fechar, ele tinha ido embora. A verdade é que a proposta foi considerada bem baixa, 5 de euros mais 2 em bônus. O Flamengo hoje pensa em 12, 13 milhões de euros para fazer o negócio. É muito improvável que o Luiz Araújo seja vendido para o Atlético, tá? Sobre o treinador, busca segue complicada. Hora de falar sobre o futuro de Luiz Araújo, atacante do Flamengo, que perdeu espaço especialmente nessa temporada, apenas 3 aparições, que somadas garantiram a eles míseros 127 minutos em campo. Nenhum gol, nenhuma assistência. Pois bem, o Luiz Araújo interessa ao Atlético Mineiro e ao Cruzeiro. O grande entusiasta da ideia no Galo era Jorge Sampaoli. O Atlético chegou a apresentar uma proposta de 5 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. O Flamengo considerou a oferta extremamente baixa e nem deu sequência às conversações. Em relação ao Cruzeiro, esse nome interessa desde o ano passado, quando o time era comandado por Leonardo Jardim. Não houve uma proposta recente do Cruzeiro. Essa informação me foi garantida por uma pessoa do staff do Luiz Araújo. A tendência é que o atacante permaneça do Fla, ainda que não seja um protagonista com o Felipe Luiz. Tudo porque o Flamengo entende que o Luiz tem seu valor e só aceitaria negociá-lo por cifras acima dos 10 milhões de euros. Com uma observação importante, para fazer negócio com o Cruzeiro, certamente o Flamengo exigiria ainda mais caro, depois de toda a dificuldade criada pelo Pedro Lourenço, dono da SAF cruzeirense, em relação ao negócio por Caio Jorge. Hora de falar sobre a busca do Clube Atlético Mineiro por um treinador. Quem vai assumir o lugar de Jorge Sampaoli? O que a gente sabe é que vai ser um técnico estrangeiro. Nesse momento o Galo trabalha apenas com a possibilidade de treinadores gringos. Alguns nomes já estão descartados. Por exemplo, Carlos Carvalhal entende que não é hora de sair da Europa, ainda que desempregado ele agradeceu o convite e não aceitou. Arthur Jorge, ex-treinador do Botafogo, tem contrato com o Al Rayyan e sua multa rescisória é de 32 milhões de reais, dá para descartá-lo. Pedro Martins, torcedores do Galo invadiram as redes sociais do treinador português que trabalha no Algarrafa e ele ficou bastante contente com a mobilização, mas hoje, para tirá-lo do time do Catar, há necessidade do pagamento de uma multa de 25 milhões de reais. Com detalhe, o contrato se encerra na metade do ano. O Atlético pode tentar convencer o Algarrafa a cedê-lo por cifras inferiores. Por 25 milhões, dá para dizer que não há a mínima chance dessa história avançar. Bruno Lage, ex-treinador do Botafogo e do Benfica, desempregado desde setembro do ano passado, é uma solução bem mais tranquila. Gustavo Acostas, que é treinador argentino, 62 anos de idade, do Racing, foi sugerido, mas não causou grande empolgação. A gente deve ter uma definição sobre o novo técnico do Atlético até o fim dessa semana. Fala, minha família, beleza? Mais um giro de notícias importantes do maior clube do Brasil. A gente fala do Atlético Mineiro, o Galo Forte e Vingador. Então peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo quando a gente soltar vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!